Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Simplicidade Cristã Podcast. E hoje temos uma novidade aí, vamos estar começando algo novo a respeito desse livro aqui. Mas se você quer saber o que é e como vai acontecer, fique com a gente aí após a vinheta. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast, conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus, com Felipe Cruz e Rogério Soares. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui para o nosso Simplicidade Cristã Podcast, nesse nosso estudo diretamente para o grupo exclusivo, nossa comunidade aí do Simplicidade Cristã. Mas depois esse vídeo, esse podcast vai estar liberado para vocês aí no YouTube também. Então, fique conosco aqui para esse nosso estudo de hoje, que vai ser uma bênção, não é isso, Rogério? Amém. Quem não sabe, nós estamos agora com um grupo no WhatsApp e estamos aí colocando materiais exclusivos para esse pessoal, devocionais, estudos, inclusive esses estudos aqui que iremos fazer, começar hoje, baseado aqui nesse livro. Vai ser uma série aí de vídeos, vai ser lançado primeiro lá no grupo e depois no YouTube. Então, se você quer essa exclusividade, ter esses materiais em primeira mão, já entra aí, tá aqui na descrição. O grupo do WhatsApp, entra lá para você ter essa interação com a gente lá, poder conversar e ter muita coisa exclusiva, promoções e tudo mais. E para explicar aos irmãos como vai funcionar, nós vamos fazer, cada vídeo vai ser um tópico desse livro. Esse livro que é onde o pregador, pastor Paul Washer, ele faz uma exposição do Evangelho, por isso o nome O Verdadeiro Evangelho, onde ele expõe ali o Evangelho de uma forma que é muito impactante. E só para que os irmãos entendam como isso vai funcionar, vão ser 6 vídeos, dentro dos 6 tópicos que o livro tem. Primeiro, a extrema pecaminosidade humana. Segundo, Deus odeia o pecado e o pecador. Terceiro, completamente justos. Quarto, o maior problema das Escrituras. Quinto, Deus o fez pecado por nós. E sexto, ele é o Rei da Glória. E ele se baseia no texto de Romanos 3, dos versículos 23 e 28, onde ele vai estar fazendo essa exposição, mas a gente vai estar fazendo a leitura aqui do texto mais integral, mais abrangente, para que os irmãos entendam, que é do 21 ao 31, que vai falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Não é isso, Felipe? É isso aí, galera. E que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos conduza nesse estudo e que você possa, nessa visão de estudo bíblico junto conosco, você possa ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho. Não o verdadeiro evangelho que nós criamos, mas o verdadeiro evangelho baseado em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 28. Rogério vai estar fazendo essa leitura para que nós possamos mergulhar nesse entendimento do estudo O Verdadeiro Evangelho, do livro de Paul Washer. Rogério? Amém, meus irmãos. Então, para que os irmãos aí fiquem por dentro do texto que nós iremos utilizar como base, e hoje, como eu falei, primeiro aí tópico que nós iremos tratar hoje, então, será a extrema pecaminosidade humana. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, leia um texto, prestem atenção para que os irmãos estejam por dentro do que vai ser falado a partir do texto bíblico, que diz assim a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Mas, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, essa parte, de fato, onde
o apóstolo Paulo vai falar sobre a justificação pela fé em Cristo, que vai ser o texto base de todos os vídeos que iremos falar daqui para frente. Não é isso, Felipe? É isso aí, pessoal. E nós sabemos que o verdadeiro evangelho, ele não está baseado na palavra, né, ou no entendimento do Paul Washer. Vocês vão prestar muito bem atenção no nosso estudo e ainda mais tendo a oportunidade de depois comprar esse livro e mergulhar na leitura junto com a Bíblia ao seu lado, batendo texto a texto, você vai entender, vai compreender que o que é ensinado pelo Paul Washer, né, é oriundo das Escrituras. E com base nisso, nós vamos chegar à conclusão que muitas das vezes o que estamos ouvindo de evangelho sendo pregado e com o que está sendo falado nesse livro, tirado do texto de Romanos 3, do 21 ao 28, como o Rogério leu, você vai perceber que realmente existe um verdadeiro evangelho. E que se existe um verdadeiro evangelho, também existe um falso. E a gente, ao decorrer desse estudo, que vai demandar um tempo que nós vamos ter aqui com vocês, principalmente a galera da comunidade, né, exclusiva aqui do WhatsApp, mas também para a galera do YouTube que vai acompanhar esse vídeo depois, vocês vão poder perceber que, de fato, o verdadeiro evangelho está baseado na glória de Deus. Então, começo fazendo uma leitura de uma frase importante para nós entendermos todo esse contexto e depois entrarmos mais a fundo aqui nesse texto e tirando algumas coisas aqui de lições para as nossas vidas, totalmente dentro do entendimento que nós tivemos fazendo a leitura desse livro, estudando esse livro e também, principalmente, estudando o texto bíblico. Olha essa frase. Se nós não entendermos a glória de Deus, que é manifestada no Evangelho, como então nós viveremos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Se eu e você não entendemos a glória de Deus, que é manifestada no Evangelho, que é o poder de Deus para a vida de todo aquele que nele crê, como eu e você viveremos? Na verdade, todo ser humano, sem a palavra de Deus, sem o Evangelho na sua vida, ele não vive, ele está morto. Ele tem uma impressão de vida espiritual, mas na verdade existe um abismo gigante na sua vida que não pode ser completado por nada nesse mundo. E é por isso que o Evangelho é a única palavra, que é a própria palavra de Deus, que pode completar, que pode preencher plenamente a vida do homem. Não é isso, Rogério? É verdade. E interessante sobre, acho que esse primeiro capítulo, né, que ele vai tratar justamente do ponto inicial, né, dos 5 pontos ali do calvinismo, que é a extrema pecaminosidade, no caso, a depravação total, né? Eu creio que isso é importante a gente entender de primeiro momento, porque sem entender a miséria do homem e em que condição ele se encontra, como ele vai chegar ao conhecimento, ao entendimento de que ele precisa de um Salvador. Então, é necessário que primeiro nós venhamos entender essa extrema pecaminosidade humana que tem dentro de nós. Como isso aconteceu, no caso, vamos ver, né, por meio da queda, né, da criação, tanto que um resumo que fazem, né, do Evangelho é criação, né, queda e redenção, que são os pilares aí do Evangelho, porque o homem foi criado por Deus, esse mesmo homem peca e depois ele precisa de um Salvador na redenção. Então é necessário que a gente entenda essa extrema pecaminosidade, como ela se dá nas nossas vidas até hoje. Ô, Rogério, sabe o que acontece? Nós precisamos também ver uma coisa importante. Existem muitas pessoas que hoje, de fato, nasceram do Evangelho, nasceram de novo em Cristo Jesus. Só que ao buscarem a motivação em coisas da vida, ao buscarem motivação, muitas das vezes em pessoas, em homens, eles vão se perdendo e entrando e se embraiando e entrando num caminho de um evangelho diluído com coisas humanas, que vai fazendo com que essa pessoa acredite piamente que está vivendo o evangelho, mas na verdade está vivendo algo parecidíssimo com o evangelho, mas não é a essência verdadeira do evangelho. Então, a gente vê que somente no Evangelho nós vamos encontrar a força devida que precisamos para poder viver. A força para caminhar, a força para perseverar e a força de Deus no entendimento caído do homem para fazer com que ele possa entender as verdades do Evangelho. Isso é algo sobrenatural. Entender o Evangelho é algo de Deus na vida daquele que foi alcançado pelo poder de Jesus Cristo. E aí, Rogério, eu tenho uma frase que é importante a gente entender, que é uma frase
que é tirada da página 19 do próprio livro do Paul Washer, que ele vai falar: precisamos da revelação da glória de Deus na face de Cristo. E assim nós poderemos entender o Evangelho. O Evangelho é a revelação do próprio Deus na face de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos o que é o Evangelho, é puramente entendermos a própria obra de Cristo, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua pregação, o seu amor pelos perdidos, a compaixão pelos pobres, mas ao mesmo tempo também a pregação que levou ele a ser perseguido, ser preso, morto, crucificado, né? Crucificado e morto e ressuscitado ao terceiro dia por Pai, pelo nosso Deus. E isso vai mostrar que toda essa obra ela foi feita não naquele exato momento que Jesus estava manifestando a vontade de Deus, mas toda aquela obra já tinha sido totalmente decretada por Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 vai falar isso. Então, nós começamos a entender que muitos estão caminhando por um evangelho criado por si mesmo, um caminho criado pelo próprio homem, que na verdade confunde os passos daquele que anda nesse evangelho, simplesmente trazendo uma segurança. O evangelho que eu falo de Deus, falo do amor, vou à igreja, mas na verdade esse evangelho não transformou, não gerou uma mudança de mente. E que certamente a mudança de mente vai mudar a atitude desse pelo qual diz que agora foi alcançado pelo evangelho. É mais ou menos isso que o Paul Washer começa a tratar, a mostrar essa diferença. Primeiro ele mostra a diferença mostrando a pecaminosidade do homem, para que nós possamos entender a poderosa mensagem pelo qual nós muitas das vezes ignoramos, diluímos a mensagem do evangelho por coisas tão banais, por coisas tão humanas. Verdade. E isso a gente tem visto, não é isso, Rogério? É verdade. E nesse primeiro momento aqui, né, ele vai se basear mais ali exclusivamente no versículo 23, é né? Verdade. Que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? É interessante que ele coloca assim, que a palavra pecado, ela significa literalmente errar o alvo, né? E ele mostra que de fato todos pecaram. E ele diz assim também: todos pecaram, por que não trememos diante disso? É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos no mundo caído em pecado, e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. As escrituras dizem que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Então é necessário, né, que a gente entenda essa questão de que todos pecaram. E ele ainda fala que nascemos no pecado, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, né? Que até mesmo nascemos, e às vezes é uma dificuldade para as pessoas entenderem, né, Felipe? Que nós nascemos na iniquidade. Salmo 51, né, vai falar que iniquidade eu fui formado, 51 se eu não me engano, né? Então, que isso está em nós. E agora, o que precisamos, o que temos que fazer? O que podemos fazer com esse pecado, já que por conta dele não conseguimos alcançar a salvação, né? Então é disso que vamos falar. O problema, Rogério, é que esse evangelho que é pregado, onde só Deus é amor e você é o bem mais precioso de Deus, é o centro de Deus, é esse evangelho, falso evangelho, né? O desserviço que causa pregar um tipo de mensagem mentirosa como essa, que na verdade não é a verdade das escrituras. O Paul Washer, ele fala uma coisa na página 15 desse livro, depois você vai poder acompanhar lendo esse livro, e ele vai falar assim, ó: não existe nada mais profundo e mais valioso do que as boas novas consumadas por Jesus Cristo naquela cruz. Rogério, isso tem sido muito pouco pregado. As boas novas da cruz tem sido pouco pregado. Quando se prega a cruz para dizer que Jesus morreu porque porque você é o cordeirinho dele, porque você é o amor dele, mas não prega o evangelho da cruz mostrando esse Jesus que morreu para salvar pecadores, não gente boa. Meu amigo, meu irmão, você que está aí na nossa comunidade assistindo esse nosso estudo, eu e você não somos gente boa. Nós não somos gente boa. Gente boa, perfeita, soberano, excelso, sublime, é o Senhor. Nós somos servos
inúteis, transformados pelo poder do Evangelho, capacitados pelo Espírito Santo para poder viver para a glória dele. Mas você e eu, sem ele, nós não somos bons. E esse Evangelho, ele vai causando um desserviço, que vai diluindo a mensagem verdadeira. E o Paul Washer, ele fala exatamente isso. E aí eu quero compartilhar com vocês uma parte desse nosso estudo que vai falar assim: se o nosso Senhor Jesus Cristo ensina essa verdade, teremos toda a paixão que precisamos para arder em nossos corações. E nunca vamos precisar dessas falsas empolgações ou motivações ou entretenimentos baratos, fajutos desse mundo gospel para poder fazer o nosso coração se encher de vontade de pregar o Evangelho. Simplesmente a mensagem de que Jesus salvou pecadores como eu e você, que estávamos em iniquidade, totalmente perdido. Isso já deve encher os nossos corações de alegria, motivação e empolgação do poder do Espírito Santo para pregar essa mensagem. Pecadores como eu e você foram salvos pelo um Deus bom e misericordioso. E não esse evangelho barato, medíocre, que lança uma mensagem de um Cristo que não existe. Um Cristo que só apresenta nós como seus cordeirinhos. Que somos pecadorzinhos, mas somos bons ao mesmo tempo. Não existe isso. O ser humano sem Cristo, ele não quer ter comunhão com Deus. Se não for o Senhor a atrair os seus eleitos e salvar esses que ele quer salvar, todos nós estaremos num curso a passos largos do inferno. E essa realidade, né, Rogério, tem sido ignorada e não pregada. Por isso que esse verdadeiro evangelho, ele causa um impacto Verdade. E estranheza para muitas pessoas. Não é verdade, Rogério? É verdade. E as pessoas questionam, né, essa questão, mas por que de um inferno? Por que eu tenho que sofrer toda essa eternidade? Por que meu pecado é tão grave? E o Paul Washer, ele vai falar justamente sobre isso, né? Porque ele ainda fala que ele é cometido contra Deus. É por isso que ele tem que ser uma condenação eterna. E se a gente não entende a nossa extrema pecaminosidade, a gente acha que a gente não é merecedor, a gente acha que não, que isso é muito pra mim, só porque eu cometi isso. Mas quando a gente lembra que esse pecado que nós cometemos constantemente contra Deus, quando estamos afastados de Deus e somos inimigos de Deus, é um pecado terrível, porque é contra um Deus santo, um Deus justo, um Deus eterno. E para isso, tem que ocorrer uma condenação eterna, uma condenação vinda do próprio Deus. A ira de Deus, né, manifesta de forma plena no inferno. Nós vemos, né, quando nós cometemos um crime ou algo do tipo no nosso âmbito humano, muitas vezes esse crime ele é mensurado por quem é ofendido. Por exemplo, se eu cometo um crime ou bato em alguém na rua, vou ter ele com certeza uma pena. Mas se eu faço isso contra o presidente do país, essa pena é muito maior, porque a pessoa que está sendo ofendida, ela tem um status, uma relevância muito maior. Ela é um representante do país, né? Imagina então isso sendo cometido contra o próprio Deus infinito, justo, santo e puro. Não há outra coisa senão o inferno, né, que tem que ser dado, né, como condenação para aqueles que pecam contra um Deus que é santo. E ele fala assim: muitos questionam a Deus o porquê de um inferno ter duração infinita. Se nós temos uma vida limitada de pecados, a principal razão disto é esta: cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom, logo o seu pecado é de gravidade infinita, né, Felipe? Muita verdade, Rogério. É por isso, meus irmãos e amigos, todos que nos assistem nesse nosso estudo de hoje, o verdadeiro evangelho do livro de Paul Washer. É uma coisa importante que nós precisamos entender. Hoje há uma grande necessidade de pregarmos o evangelho de uma forma mais clara, de uma forma a ser tão nítido, para que aquele que ouça entenda e haja uma diferença na mente daquele que ouça, daquele evangelho que é reducionista, que reduz a glória de Deus, que diminui a presença de Deus. E também com esse evangelho claro, nós vamos impulsionar as pessoas a estar com o coração mais voluntarioso no Senhor para redescobrir as verdades preciosas dessa mensagem. E assim falar: eu quero aprender mais desse evangelho, que nunca foi me ensinado, ou que foi me ensinado, mas de uma forma que não era desse jeito. E aí Paul Washer, ele fala uma coisa muito interessante na página 19.
desse livro. Não há nada mais grandioso na vida cristã do que o Evangelho. Nunca haverá nada mais grandioso do que o Evangelho. E não há poder para salvar a parte ou a vida daquele que proclama ou daquele que clama pelo Evangelho. Então não há nada mais precioso. Me apresente uma mensagem. Me apresente uma mensagem que pode ser tão grandiosa, poderosa, do que a mensagem do Evangelho. Por isso que eu e você, como somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, somos bem-aventurados por poder ter sido eleitos para pregar esse Evangelho, para proclamar essa verdade. E assim, isso é uma grande mão de Deus em nossas vidas, um grande privilégio de Deus para poder termos a oportunidade de pregar essa mensagem tão gloriosa, que faz a diferença nas nossas vidas, não é isso, Rogério? Porque qual é o homem que pode, por si só, pregar uma mensagem no poder de alguém? Ninguém pode fazer isso se não for enviado. Nós, como salvos e eleitos de Cristo, fomos enviados a pregar essa mensagem. Por isso que todos aqueles que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, que pregam um Evangelho mentiroso, que reduz a glória de Deus, ou que coloca Deus numa questão que ele não falou que é, ou que não falou que ia fazer, isso o Senhor já falou, tanto em Deuteronômio, na época de Moisés, e também falou com o apóstolo João na ilha de Patmos a respeito disso, daqueles que tiram coisas das Escrituras ou acrescentam coisas nas Escrituras. Porque, Rogério, aqueles que estão seguindo um evangelho diferente do das Escrituras é porque ou foi apresentado algo a menos ou algo a mais. Mas poucos são aqueles que estão seguindo o evangelho que é de fato genuíno e puramente escriturístico. Essa é a verdade. Por isso que essa mensagem é chocante. Né? Ela bate no coração do ser humano, ela vai fazer um confronto de olhar para dentro de si e falar, ou essa mensagem é o que eu estou ouvindo e de fato eu estou buscando viver por ela, ou então eu estou ouvindo uma mensagem que está sendo falada para mim, que é o evangelho e que realmente é bíblico, mas eu nunca ouvi na minha igreja, eu nunca ouvi em nenhum lugar. Por que isso? Porque muitas das vezes estamos reduzindo o evangelho de forma sutil. Essa é a verdade, não é isso, Rogério? E as pessoas às vezes podem perguntar, mas por que falar sobre isso? Para que falar sobre isso? E é muito importante que a gente entenda esse assunto. Não é para amedrontar ninguém, falar do inferno, da ira de Deus e tudo mais, não. Entendendo isso, nós até vamos nos aproximar de Deus. É entendendo isso que vamos nos arrepender dos nossos pecados. Crer que somente Cristo pode nos salvar por meio da sua justificação, por meio daquilo que ele fez, porque nós mesmos não temos obras, não conseguimos nos salvar, porque somos completamente depravados, porque estamos nessa extrema pecaminosidade. Entendendo isso, eu consigo, pela graça de Deus, me arrepender e crer em Cristo. Então, se a gente não entende a nossa extrema pecaminosidade, não podemos nos aproximar de Deus, porque aquele que acha que é bom, como vai se aproximar de Deus? Nunca vai se aproximar de Deus. Nunca. Ele não consegue se aproximar de Deus, porque na verdade ele é tão bom que ele diz que não se precisa de Deus. Ele é mesmo o seu próprio Deus. O seu próprio ventre é o seu próprio Deus. Por isso que ele não vê uma necessidade de buscar Deus. E por isso que, se não for Deus ir lá e nos salvar, esse que diz ser bom, ele nunca vem para Deus, porque ele não precisa. Entende? Então, por isso que o Senhor diz que o evangelho, a mensagem do evangelho, são para aqueles que são doentes, como para aqueles que precisam. E aí, Rogério, para a gente caminhar, e acredito que o nosso papo aqui, só nesse primeiro capítulo, a gente tem muita coisa para falar que não vai ser possível falar só nesse nosso episódio de hoje, mas a gente vai ficar nesse primeiro tópico, que é, dentro desse capítulo, o Paul Washer ele vai trabalhar em alguns pontos. E também a gente fazendo esse estudo, chegamos à conclusão também que deveríamos abordar por etapa, porque é um assunto muito extenso e muito profundo. Então é por isso que a gente vai fazer essa série de várias mensagens que vão poder fazer com que todos nós venhamos assistir vídeos, né, dentro daqui da nossa comunidade e também no YouTube, que seja também dinâmicos, não cansativos, porque é um assunto que é extenso, mas vai fazer com que a gente chegue ao entendimento verdadeiro. E aí ele fala no versículo 23 que você leu, pois todos pecaram. E aqui isso é interessante. Eu tiro um ponto aqui, Rogério, que vai falar o seguinte, todos nós erramos o alvo. Quando Paul Washer lê essa passagem no verso 23 e fala, e nesse primeiro tópico quando fala, pois todos pecaram, quer dizer que todos nós erramos o alvo. Porque o pecado é exatamente isso, é errar o alvo.
é você perder o caminho. E esse caminho que você perdeu, você não pode voltar para o caminho original se alguém não te recolocar no caminho. Não é isso, Rogério? Porque o evangelho, para você voltar ao caminho que originalmente Deus criou para nós, só por causa do próprio Deus. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Por isso que, como você falou lá em Salmo 51, o homem nasceu em pecado, ele foi concebido em pecado, então ele é um homem pecador na sua raiz, na sua natureza. Então por isso que ele não consegue voltar ao caminho original. Verdade. Muitos não entendem isso, né? E tem uma dificuldade, acham que nasceram bons. Não, nós nascemos em pecado. A partir do pecado de Adão, e ele como nosso representante, nós já nascemos em pecado, herdamos esse pecado. A prova disso é que não conseguimos viver perfeitamente nesse mundo. Não conseguimos cumprir a lei de Deus perfeitamente. Constantemente pecamos, porque esse pecado já está enraizado em nós desde nosso nascimento, faz parte da nossa natureza hoje, né? Nós temos essa natureza pecaminosa em nós, que nos leva a pecar contra Deus, né? E ele vai dizer de fato, como eu falei, no Salmo 51, e eu queria falar mais especificamente agora, no verso 5, que diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, então não há bondade da nossa parte. De fato, toda bondade vem de Deus. Não há como nos salvar, porque nós estamos completamente afastados de Deus. Não temos boas obras, porque somos completamente depravados. Na verdade, a palavra fala, né, como eu falei lá no início, que somos inimigos de Deus. Então, como por nós mesmos iremos conseguir cumprir perfeitamente a lei de Deus se estamos completamente afastados dele? Como diz aqui no verso 23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Então, somente por meio da graça, mediante a fé, assim como vai falar lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é pela graça, mediante a fé, né? Não por obras. Então, mostra que, de fato, é Cristo, é Ele que tem que nos salvar, porque nós estamos como mortos. Nós não conseguimos nos salvar, porque somos mortos em nossos delitos e pecados. É como Lázaro, né, Felipe? Aquela passagem de Lázaro, né? Muitos usam esse episódio como exemplo. Ele estava morto, lá no sepulcro, já apodrecendo. Assim somos nós, em nossa extrema pecaminosidade. Assim somos nós em nossa extrema pecaminosidade. Né? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Assim como Lázaro estava lá na tumba. E como ele iria se reviver, ressuscitar? Ele não conseguia fazer isso. Então ele precisava que Cristo viesse e o chamasse lá de fora, né? Para que ele viesse à vida. Assim somos nós. Estamos perdidos, estamos perdidos no nosso pecado, estamos completamente depravados. E aí, quando Cristo nos chama pela sua graça e nos dá fé, né? Até porque a fé é dada por ele, ou seja, mostrando que não há nada que vem de nós. A palavra fala, né, que, se eu não me engano, Filipenses 2,13, que é ele quem nos dá tanto o querer e o realizar e o efetuar, mostrando que de fato tudo vem de Deus, não tem nada de nós. Por isso é importante entendermos a nossa extrema pecaminosidade. Por isso é importante entendermos que é tudo por Cristo, é tudo por meio de Cristo, e é Ele quem faz isso e não nós. É verdade. E é interessante ressaltar que nessa parte, quando a gente fala, pois todos pecaram, o próprio autor, ele vai falar que aqui, no caso, Paul Washer, ele começa falando que nós erramos o alvo. Todos nós erramos o alvo. Todo ser humano errou o alvo na sua caminhada, e assim, na verdade, esse erro, devido ao pecado humano, devido à sua queda, o homem caiu e não conseguiu permanecer na vontade de Deus. Certamente, isso trouxe o afastamento do homem de Deus. E com isso, na verdade, agora o homem está diante de um abismo, né? Onde ele não pode, de maneira nenhuma, voltar a se reconciliar com Deus, senão por meio desse evangelho, dessas boas novas que é o próprio Cristo. Como assim bem o Rogério falou. E aí, a gente já entendendo um pouco mais sobre essa primeira parte, que nós vamos ficar aqui nessa primeira situação do versículo 23, pois todos pecaram, a pergunta que a gente deve fazer, caminhando já para o nosso fechamento desse nosso primeiro estudo, para toda a galera aí do nosso grupo de comunidade, do nosso WhatsApp, mas também, em breve, indo para os nossos amigos e irmãos, aqueles que nos acompanham na nossa
o nosso canal no YouTube, a entender o seguinte nessa parte. Se todos pecaram, como eu e você temos a condição de nos voltar para Deus sozinhos? Se há um abismo devido ao pecado do homem diante de Deus, como que o homem sozinho pode se reconciliar com Deus? É impossível isso. Há um abismo, você não consegue ir até Deus. Existe alguém, somente uma pessoa que pode quebrar esse abismo, encurtar esse abismo, para que você volte a ter comunhão com Deus. É essa parte importante do evangelho que não tem sido pregado, Rogério. Porque as pessoas acham que eu estou sem Deus, sem caminhar, mas ele está aqui no meu coração. Não é assim. Não é assim. Porque Deus não quer uma vida com a sua criação num afastamento. Ele quer uma vida com a sua criação, com a sua criatura e com seus eleitos e chamados por ele, uma vida de comunhão, uma vida de proximidade. E para isso, eu e você só podemos voltar a ter comunhão com Deus por meio das boas novas do evangelho. E aí, eu e você precisamos pensar, se todos pecaram, como que eu somente, para minha própria vontade, meu próprio entendimento, meu próprio jeito de ser, como é que eu posso chegar até Deus? Como é que eu vou para o fim da minha vida dizer que estou vivendo num paraíso? Ao morrer, dizer para mim mesmo que estou com Deus, se eu estou afastado dele devido à minha vida que não condiz com a sua vontade, que não condiz com a sua palavra. É uma reflexão a se fazer, porque o verdadeiro evangelho, ele confronta dessa forma, como estamos falando aqui, porque é o próprio texto bíblico que fala. E o texto bíblico não é um texto escrito por homem somente, é a própria palavra de Deus. E esse evangelho que confronta, é esse evangelho que não tem sido pregado, não tem sido explicado. Mas isso é só o início, não é não, Rogério? É verdade. É só o início de muita coisa que está vindo por aí. Esse livro é pequeno, mas com grande conteúdo, né? E grande impacto ele causa na vida da gente. É isso? É verdade. Então, caminhando aí para o final, né, depois os irmãos vão ter acesso a mais coisas, iremos continuar, né, essa série, mas eu queria deixar aqui só para você ter uma noção do que tem nesse livro e do que iremos falar, ainda a respeito um pouco disso. Queria só ler essa ilustração, né, como já falamos da questão de que nascemos em pecado, né, a ilustração que o Paul Washer deixa, usando como comparação, né, um bebê, né, mostrando que de fato a pecaminosidade está desde o nascimento. E olha só essa ilustração que ele dá, e eu vou estar lendo antes de nós estarmos caminhando para o final. Imagine por um momento um bebê de 18 meses que você está segurando em seus braços. Então, esse bebê vê um relógio brilhante em seu pulso e tenta pegar o seu relógio. Você afasta a mão dele e diz, não. Ele começa a chorar e se mexer em seus braços. E então se estica até o relógio novamente. Você afasta a mão dele e diz, não. Ele começa a gritar e chorar. Então se estica de novo e você diz, não. Ele começa a jogar os braços, até mesmo na direção do seu rosto. Ora, eu lhe digo que a natureza humana é de tal forma que se esse bebê de 18 meses tivesse a força de um homem de 18 anos, ele o espancaria ali onde estava você. Papai arrancaria o relógio do seu braço e passaria pelo seu corpo ensanguentado em direção à porta, sem sentir nenhum remorso, né? Então, de fato, mostra aqui que a pecaminosidade está desde o nascimento. Esses dias eu estava vendo um vídeo na rede social, até mostrei para minha esposa, né, Suelen, onde uma criança, né, um bebezinho bem novo, ele não gosta de uma atitude que o irmãozinho dele fez e dá um soco no irmão, e você vê a maldade daquela criança naquele momento, né? E de fato, nós vemos que eles ainda não têm uma mente completa e racional como a nossa, mas nós já vemos nisso os indícios da pecaminosidade, de fato, desde o seu nascimento. Não é isso, Felipe? É isso aí. E, Rogério, aquilo que você falou, como bem explicou, se já na criança a essência do pecado já está ali, se no adulto, que tem como pensar, ele faz coisas horrorendas, né? Coisas hediondas, então o texto só confirma que essa verdade é realmente algo que você e eu precisamos nos preocupar. Todos
pecaram. Se todos pecaram, estamos todos em dívida com o Criador. Só que no próximo capítulo não vai terminar assim. Não vai findar todos no pecado. Porque o apóstolo Paulo ele vai falar que se todos pecaram, então porque nesse momento que entendemos que o nosso pecado está diante de nós, entendemos que estamos em dívida com Deus, afastados de Deus, precisando ter em nossas vidas uma vida de paz com Deus, para depois termos paz em Deus. Então, o apóstolo Paulo, no texto de Romanos 3, no verso 23, ele vai falar, então, por causa disso, por causa do pecado do homem, então todos também carecem de algo. E nós vamos falar sobre isso no nosso próximo capítulo, no nosso próximo episódio, na verdade, aqui do nosso podcast, Simplicidade Cristã Podcast, no nosso estudo, O Verdadeiro Evangelho, do livro de Paul Washer. Mas fica com uma aplicação para a sua vida, já para você refletir e pensar se você não deve tomar uma atitude nesse momento que você ouve esse estudo e tomar consciência se você não precisa refletir, fazer algo, clamar a Deus pela sua situação espiritual. Seja qual for, se você está caminhando com Cristo, está firme, louvado seja o nome do Senhor. Permaneça nesse verdadeiro evangelho, até o último dia de sua vida. Mas se você não se encontra nesse evangelho, é tempo de você clamar ao Senhor. Senhor, salva-me, mostra-me o seu verdadeiro evangelho. Ouça isso. O verdadeiro evangelho vai nos mostrar o quanto nós precisamos de Cristo para nos salvar, pois Ele apresenta quem nós somos e quem Deus é. Que Deus te abençoe, que você possa estar refletindo nessa mensagem poderosa que foi falada aqui, não porque é nossa, porque só ficamos em um versículo, a primeira parte de um versículo, que é o versículo 23. Lembra dessa parte do versículo 23. Todos pecaram. Então já não há inocentes diante do Criador. É isso, Rogério? É verdade. E iremos continuar. Espero que os irmãos tenham gostado. Aí, quem sabe, talvez a gente acabe estendendo até mais. Vamos ver aí. Porque, de fato, é muita coisa, né? É muita coisa. Temos que degustar aos poucos. Porque é uma mensagem tão profunda desse livro, que se a gente vai só nesse primeiro tópico dava um episódio aí de 2-3 horas tranquilamente. E acaba a gente não conseguindo refletir, né, nesses pouco tempo que nós tivemos aqui, nesse nosso primeiro episódio, para você ver com calma, observar esses pontos. Já é o tempo que você pode também adquirir o livro, ler esse texto de Romanos, estudar um pouco mais esse texto e você entender melhor o texto para poder, com esse texto, ter a possibilidade de já ir tirando as preciosidades da própria palavra de Deus e depois com o livro, tendo um entendimento também do autor, que vai também se aprofundar bastante. E você já vai ter um bom entendimento da mensagem desse livro, que é, na verdade, a mensagem de Romanos 3, 21 a 28. Mas mais do que todo esse livro, que é muito maravilhoso ler ele, leia as Escrituras. Verdade. Leia as Escrituras. Porque é dela que emana a vontade de Deus. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo episódio aqui no Simplicidade Cristã Podcast. Em breve você já vai ter nesse primeiro episódio o link desse livro. Você também vai ter nesse episódio aqui, né, já também o link para você acessar e assistir esse primeiro episódio e poder degustar da vontade de Deus nesse estudo da palavra de Deus nesse dia. Não é isso, Rogério? Amém. É isso então. Então fiquem aí daqui a pouco aí com a nossa vinheta e aguardem os próximos episódios, aí, os próximos vídeos. Com certeza vai ter muita coisa. Ainda vamos falar sobre Deus odeia o pecado e o pecador. É um assunto também bastante polêmico, muito completamente polêmico. Justo. Então vai vir aí muita coisa boa. Deus abençoe você e fique com a nossa vinheta e até o nosso próximo episódio. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Então deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. E se você quer saber mais sobre o Simplicidade Cristã Podcast, aqui na descrição está o nosso Instagram e também o nosso canal principal para você acompanhar esse episódio de hoje na íntegra. Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo episódio. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast, conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus, com Felipe Cruz e Rogério Soares.